fez terapia alguma vez na vida? Nessa pandemia, existem pesquisas revelando que muitas pessoas, né, mais de 40% das pessoas que estão fazendo terapia hoje iniciaram nesse tempo de pandemia. E para falar sobre terapia, sobre a importância disso para o desenvolvimento da vida como um todo, a gente está recebendo a Samila Gomes, psicóloga, que acabou de abrir aqui em Natal o Instituto Personale, que vem trazendo uma gama de terapias e possibilidades para que você possa cuidar da sua saúde mental. Tudo bom, Samila? Olá, Ju. Prazer estar aqui com você. Ótimo, o prazer é nosso. Antes da gente falar do Instituto Personale, qual a importância da pessoa embarcar nesse processo terapêutico, Samila? Bom, eu diria duas grandes razões. A primeira é a saúde não se dissocia. Não existe saúde física e saúde mental. Existe saúde. E ela compõe esse todo que nós somos. Então, a saúde mental é parte desse nosso processo de saúde. A gente precisa cuidar dele para que a gente viva bem, né? O viver bem depende, né, da nossa saúde mental. Então, acho que essa é a primeira. Mas a segunda é que esse é um processo que eu digo que ele é mais do que autoconhecimento, mas ele é um processo de reorganização interna que a gente muitas vezes precisa para saber lidar melhor com todas as adversidades da vida, né? Nos tornarmos mais fortes, né? Significa que a gente vai enfrentar melhor aquilo que muitas vezes a gente tem que se deparar com, né? Então, por exemplo, quando a gente faz lá musculação, quando a gente vai para academia, é justamente para que o tônus muscular fique melhor, para que a gente enfrente melhor o dia a dia, né, a coisa do cotidiano nosso, que exige muito de nós. Fazer terapia é a mesma coisa. É a gente conseguir fortalecer as nossas capacidades internas para lidar melhor com todas as adversidades. E, aliás, as adversidades têm sido diversas no nosso mundo aí. Nos últimos anos a gente tem enfrentado aí muitas coisas que têm mexido muito com todos nós. Agora, a pessoa precisa de um motivo para buscar a terapia ou não? Todo mundo que está assistindo deveria se presentear com essa viagem para dentro, né? Essa Essa viagem do é autoconhecimento. isso, Ju. Essa é a visão que eu tenho, né? Eu acho que esse é um processo que ele não depende de adoecer, né? Ele é um processo justamente para não adoecer. Do mesmo jeito que a gente faz um check-up, que a gente vai no médico, justamente para que ele faça os exames e a gente possa ir seguindo a vida, prevenindo uma futura doença. No caso da terapia, ela é muito importante para que a gente, dentro desse processo de organização interna, a gente possa evitar quadros de sofrimentos desnecessários. Então, na minha visão, todo mundo deveria se presentear com a terapia, como você falou, fazer minhas das suas palavras. Samila, aí a gente tem diversas abordagens de terapia. Como escolher? Para quem nunca fez, começa por onde? Então, eu acho que... Eu sempre digo que as abordagens, elas não são mais certas nem mais erradas, elas não são adequadas a um tipo de quadro ou outro, porque cada abordagem, ela parte de uma visão de mundo e do humano, e a partir disso, as técnicas são derivadas dessa visão, né? Então, na hora que a gente tem uma terapia cognitivo-comportamental que estuda e se aprofunda nos processos cognitivos e conscientes da pessoa. Então, todas as técnicas derivam disso, né? Então, eles vão trabalhar muito mais a consciência, vão trabalhar muito mais os elementos que estão ali postos, né, conscientes pelo sujeito, para que ele possa ir fazendo a reorganização interna. Já, por exemplo, a famosa psicanálise, né, ou as terapias de base analítica, elas vão trabalhar justamente os elementos do inconsciente, né, que são aqueles que, dentro da perspectiva teórica, regem a nossa vida, né? E a gente muitas vezes não se dá conta das coisas que nascem lá atrás, na infância, etc. Então, cada abordagem tem técnicas. Essas técnicas, muitas vezes, as pessoas podem ou não gostar mais ou menos. Então, eu diria que, assim, escolha um excelente profissional. Escolha alguém de referência, porque já é meio caminho andado, né? E aí, essas adequações, se você gosta mais de uma abordagem ou não, aí vai depender muito mais realmente do seu próprio processo, né?
Isso, é no caminhar que você vai encontrar uma que você se identifique mais, não é isso? Isso. Samila, vamos falar agora do Instituto Personale, porque eu sei que todas essas abordagens as pessoas encontram aí no Instituto Personale. Como é que surgiu essa ideia de reunir tantos profissionais num só lugar? Então, eu queria que você falasse dessa nova clínica que abriu as portas recentemente aqui em Natal. Ai, Ju, estou muito feliz, de verdade, porque o Instituto começou lá atrás, né? Quando a minha filha se formou há alguns anos, ela é psicóloga, né? E eu estava saindo, né, fechando um ciclo meu num outro segmento, numa outra carreira, e recomeçando outros projetos. E aí a gente estava discutindo, eu, ela e minha mãe também é psicóloga, mas a clínica dela é cheia, então ela nem podia participar de um outro projeto. Mas a gente lá discutindo por que abrir um outro espaço de psicologia, o que, que a gente poderia trazer de diferente. E a gente entendeu que a grande diferença, a grande contribuição que a gente podia dar para Natal era justamente um espaço multidisciplinar, com uma multiplicidade de abordagens, um lugar de acolhimento que a gente conseguisse trazer ali a possibilidade das pessoas poderem trabalhar as suas diversas questões e demandas num só lugar. Então, hoje a gente tem mais de 25 psicólogos lá, das mais diversas abordagens. Então, a gente tem gestalt terapia, a gente tem terapia de base analítica, a fenomenologia existencial, a gestalt, a transpessoal, são todas abordagens da psicologia que a gente tem lá. Além disso, terapeuta ocupacional, fonoaudiologia, psicomotricidade. E a ideia é que a gente vá, de fato, aumentando essa diversidade, essa pluralidade de profissionais, para que as pessoas possam, de fato, ali encontrarem todas as possibilidades de atendimento às suas demandas. A gente está chegando aí nessa época do final de ano, né? E muita gente começa a analisar o ano, começa a fazer planos para o futuro. Esse momento é adequado para iniciar esse processo? Ou tem muita gente que tem aquele hábito, né? Não deixa para o próximo ano, que o ano já está terminando. É engraçado, né? Porque assim, a gente tem essa postergação da nossa própria vida, e isso é muito estranho, porque o único tempo que a gente tem é hoje, né? O único tempo real que nós temos é o hoje. Então, às vezes a gente se prende muito ao passado e esquece de viver o presente, né? Porque está ali preso a memórias, a angústias anteriores e pensando como resolver aquele passado, e de tanto pensar em como resolver aquele passado, a gente esquece que a gente está produzindo algo no presente. E é a mesma coisa do futuro. Muitas vezes a gente está tão preocupado em o que a gente vai fazer no próximo ano, etc., que a gente esquece de novo que o único tempo que a gente tem é o hoje. Então, não é para postergar, né? A gente precisa fazer as coisas agora, no aqui e agora, que é o único tempo de fato que nós temos. E é um presente, né? Viver o presente é um grande presente. Então, eu entendo que agora é um excelente momento para começar a terapia. Agora, sempre. Ótimo. Samila, onde é que fica o Instituto Personale? Como é que as pessoas podem conhecer mais de toda a estrutura e dessa variedade de terapias que vocês oferecem? Então, quando a gente pensou, né, no espaço, a gente viu que existiam dois grandes universos que precisavam de espaços diferentes, né? Então, um universo que nós entendemos que hoje existe uma grande demanda, é extremamente necessário, é aquele ligado à área profissional. Então, nós temos hoje o que se denomina síndrome de burnout, né? Então, o burnout hoje ele é um quadro muito associado aos aspectos ansiogênicos do trabalho e que tem acometido muitas pessoas e que muitas empresas muitas vezes estão aí com seus colaboradores ou de atestado, ou produzindo menos, ou estando mais infeliz no ambiente de trabalho. Então, existe hoje um aspecto de trabalho muito importante. Além disso, mentoria, que hoje é muito procurada, né? Então, hoje, as pessoas que estão em transição de carreira, ou querem se firmar na carreira, ou querem fazer novos planos aí para a estabilização em uma determinada função, muitas vezes procuram mentores, né? Filhos que vão ocupar o lugar dos seus pais em linhas de sucessão empresarial, procuram a mentoria justamente para que esse processo seja um processo que seja um jogo de ganha-ganha para todos. Então, os aspectos relacionados ao trabalho,
além das terapias ou dos acompanhamentos, a gente tem as avaliações psicológicas, que muitas vezes são importantes para determinadas profissões. Então, se você vai trabalhar num altíssimo grau de periculosidade ou em adversidade, para tudo isso é necessário, é lei, né? A gente precisa ter a avaliação psicológica e o laudo psicológico para que essas pessoas tenham a aptidão ali validada de que eles podem ocupar esses cargos. Então, tudo isso a gente entendeu que seria o universo do trabalho. E para isso a gente tem um espaço no Sun City, que é uma galeria que fica ali vizinho ao 7º ofício de notas, sala 12, a gente tem um espaço para trabalhar todos esses aspectos aí. E aí a gente pensou, então tem um outro grande universo, que é o universo das famílias, dos casais, das crianças, das terapias individuais, pensando muito mais nesse grande organismo que é o coletivo humano. E para isso a gente, então, a gente construiu um espaço ali em Lagoa Nova, na Rua Doutor Horácio, 623. É facinho de chegar, porque você vai na Nascimento de Castro, você tem a UNP e a habitacional. Fica ali, depois do habitacional, você entra na esquina da UNP da Floriano, desculpa, da Nascimento. E ali, logo lá na frente, já vê um espaço super lindo. A gente fez a gente quis realmente que fosse um espaço acolhedor, bonito, que encantasse as pessoas. Então, a gente colocou aí o máximo de esforços, tanto da parte de arquitetura, como da parte da própria ambientação para isso. E lá a gente tem terapia de casal, terapia infantil, terapia para adultos, adolescentes, a parte toda de integração sensorial, para autismo, para comprometimentos neurológicos e comportamentais, ludoterapia, tem uma sala linda, né? Ludoterapia, que é uma terapia através do brincar, para que a gente consiga organizar no concreto questões mal elaboradas internamente, principalmente pelas crianças. Então, lá esse espaço é dedicado, por isso que ele chama Kids and Family, porque é dedicado principalmente às famílias, e todos nós adultos somos parte de um núcleo familiar, e às crianças, né? Eu fui visitar, né, na inauguração, quero parabenizar, que está realmente lindo esse espaço. Eu vi também uma sala que vocês utilizam a realidade virtual. Ah, né? Isso dentro da terapia também? Isso, Ju. A gente tem hoje, eu diria que existem duas grandes novidades para Natal em termos de terapia. Uma é essa, o uso da realidade virtual para o tratamento de fobias, síndrome de pânico, traumas, enfim. Porque muitas vezes o protocolo que nós usamos para o trabalho com fobias, ele exige um tempo maior, porque a gente precisa da imaginação do paciente para que ele se imagine naqueles ambientes ansiogênicos que ele relata como sendo aqueles que causam fobia, pânico, estresse, etc. E muitas vezes, dependendo do grau, ele demora muito para que ele consiga começar a se imaginar nesses ambientes e a gente começar a dessensibilização desses fatores ansiogênicos. Na realidade virtual, a gente tem a possibilidade de já colocar o paciente nessa situação. Sempre com muita segurança, com o psicólogo ao lado. E a gente foi atrás de uma empresa, Neuroway, uma empresa especializada em desenvolver cenários para protocolos de fobia. Então, assim, não foi qualquer cenário, não foi qualquer coisa. Então, ele foi desenvolvido para isso. Então, ali a gente tem a realidade virtual voltada para esse tratamento. E, além disso, a gente tem a EMDR, que é Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, é uma terapêutica nova, foi desenvolvida nos Estados Unidos, e hoje a Organização Mundial de Saúde só reconhece duas terapêuticas eficazes para estresse pós-traumático, e a EMDR é uma delas, né, em que a gente vai trabalhar a bilateralidade do cérebro. Então, a gente sabe que a gente tem um lado do cérebro onde a gente tem o armazenamento de memórias, o locus do afeto, o da linguagem, o do processamento do pensamento. Então, muitas vezes, quando a gente dorme, a gente tem aquele movimento dos olhos rápido, né? Aquele sono REM, que é justamente a bilateralidade do cérebro para fazer a elaboração de todos esses elementos, né? Afetivos, de memória, de linguagem, etc. E às vezes algumas coisas ficam cronificadas. Então,
a MDR faz com que ela simula esse movimento da bilateralidade para o reprocessamento e a dessensibilização de eventos traumáticos. Então, é também uma novidade para Natal, porque, de fato, eu desconheço a MDR aqui. Olha aí, que coisa boa. Samela, muito obrigada. Todo sucesso aí para o Instituto Personale, né? Eu tenho certeza que vocês vão ajudar muitas pessoas aí nesse processo de autoconhecimento, ajudar muitas pessoas a viver bem, né? Que é o que todo mundo quer, eu sempre falo aqui. É isso mesmo. A gente tem a nossa assinatura, né? Que é a autoria da vida, pela autoria da vida. E eu espero que a gente consiga, de fato, fazer com que as pessoas tenham mais possibilidade de fazer escolhas, serem autores da sua vida. E eu quero te agradecer, Ju, por esse espaço, por estar falando aqui daquilo que é tão novo para mim, mas tão fantástico agora nesse momento, que é o Instituto. E eu espero realmente que a gente consiga contribuir bastante para a população potiguar. E quem sabe daqui a pouco lá em Mossoró, em Caicó, quem sabe? Com certeza, né? Tem que pensar assim, para espalhar. Eu digo que coisas boas não podem ficar guardadas, tem que ser espalhadas e para dar acesso a todos. Muito obrigada, Samela, e parabéns pela iniciativa, parabéns pelo Instituto Personale. Obrigada, querida. Um beijo grande para você e para todo mundo que lhe segue aqui.